podemos perceber pela palavra de Deus que nós não seremos julgados pelos nossos... Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Graça Abundante aqui no YouTube. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e este é o seu canal Graça Abundante. Amados, estamos começando o primeiro estudo da série sobre discipulado, ok? Essa é a primeira mensagem, o primeiro estudo, e nós queremos, nesta primeira lição, lógico, falar sobre a soberania de Deus. Eu quero ler aqui o Salmo 103, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Eu vou estar citando os versículos, não vou estar lendo para que o vídeo até não fique muito longo, né? Os irmãos podem depois estar ouvindo o texto bíblico que eu vou estar dizendo aqui, dar uma pausa no vídeo e pode depois ler e dar sequência ao estudo, tá bom? Então, meus amados irmãos, não poderíamos deixar, né, de iniciar o nosso discipulado falando sobre Deus. Ele é e sempre será a causa primeira. Então tudo, amados, tudo existe e começa em Deus, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Foi o versículo que nós lemos no Salmo 103, verso 19, né? E a palavra de Deus diz que ele é o Deus Altíssimo, Gênesis 14, 8. Deus, ele é o Todo-Poderoso, Gênesis 17, versículo 1, e Apocalipse, capítulo 1, verso 4, ou melhor, verso 8. Ele também é chamado de o Soberano Senhor, Deuteronômio 3, 24, Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Queridos, quando definimos a soberania de Deus, né, um certo teólogo, ele declara que queremos dizer com essa expressão, né, queremos afirmar, na verdade, a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Glória a Deus, né? Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra, segundo Daniel, né, capítulo 4, versículo 35. Outra coisa, amados, dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e também na terra, de tal maneira, amados, que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Salmo 115, versículo 3. Dizer que Deus, ele é soberano é declarar que ele governa as nações, conforme Salmo 22, capítulo 22, versículo 28. Ou seja, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso de todas as dinastias, segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade, segundo o seu agrado. Então dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É esse Deus a quem nós servimos, é esse Deus que te escolheu, né? 1 Timóteo capítulo 6, verso 15. Este é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia. E outra coisa, é interessante conhecer a soberania de Deus e entender que Ele tem um plano. Deus, ele tem um plano. Efésios capítulo 1, versículo 9 ao 11. É inconcebível, amados, que o Deus de sabedoria infinita criasse o mundo sem um plano definido, né? Sem um pensamento, sem um querer, né? Isso é inconcebível. Este plano, amados, é chamado pelos teólogos reformados de decretos de Deus. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito.
entendeu? Segundo o conselho de sua vontade, pelo qual a sua própria glória ele tem predestinado tudo o que acontece. Então, queridos, esses decretos são classificados em duas categorias. Decreto positivo, né, onde Deus mesmo faz aquilo que ele resolveu fazer, aquilo que ele quer fazer, e os decretos permissivos, ou seja, Deus permite aquilo que ele resolve permitir. Através da Bíblia, podemos detectar algumas características desse plano de Deus. Primeiro, o plano de Deus ele é eterno. O plano de Deus foi concebido antes da criação do mundo, antes do mundo existir. Está em Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O plano de Deus, amados, é imutável, ou seja, não muda. Deus, por ser imutável em seu ser, o seu plano também não muda. Que desde o anúncio, o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda sucederão, né? Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, diz o Senhor, no livro de Isaías, capítulo 46, verso 10. O plano de Deus, amados, ele abrange todo o curso da história. Então, o plano de Deus, ele abrange os fatos históricos de Gênesis e Apocalipse. De uma só vez, toda a raça humana para habitar sobre a terra, a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O plano de Deus, amados, inclui os acontecimentos particulares também. Deus planeja os acontecimentos de cada pessoa. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Né? Gênesis capítulo 45, versos 7 e 8, José falando para seus irmãos. Não foram vocês que intentaram fazer o mal contra mim. Né? Deus, na verdade, terminou usando vocês. Então eu vim para abençoar, ser um abençoador de suas vidas. Então era plano de Deus o que aconteceu com José. O plano de Deus também inclui os eventos casuais, amados. Sorte e azar não fazem parte dos acontecimentos. Não existe isso na vida do cristão. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Provérbios 16, 33. Outra coisa, o plano de Deus abrange os atos bons e os atos maus dos homens. Pois somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Outra coisa, em Provérbios 16, 4, o Senhor faz todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da sua calamidade. Outra coisa, meus irmãos, o plano de Deus, os atos maus são controlados de modo que redundem em bem. As coisas desagradáveis que acontecem são transformadas em benefícios, ou seja, o nosso Deus transforma maldição em bênção nas nossas vidas. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente. Gênesis capítulo 50, verso 20, novamente José falando com seus irmãos. Queridos, precisamos entender a ação soberana de Deus. A soberania de Deus é universal e absoluta. Deus, ele é infinito em poder, é infinito em sabedoria, é infinito em santidade, é infinito em amor e controla e dirige todos os acontecimentos do universo. Deus é soberano na administração do seu plano. As leis da natureza, o curso da história e a vida, amados, de cada pessoa estão sob o controle de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3, Colossenses 1, verso 17, Atos capítulo 17, versículo 28, Efésios capítulo 4, versículo 6, confirmam isso. O controle providencial de Deus abarca tudo. Abarca a natureza, abarca a criação, as nações, as pessoas e todas as ações humanas. Deus,
ele é soberano na salvação. A salvação, amados, pertence somente ao Senhor, exclama o profeta Jonas. Logo, uma pessoa só pode ser salva se o Senhor lhe conceder a salvação, conforme o ensino bíblico. A salvação fundamenta-se na eleição divina. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O primeiro Deus, queridos, fez a escolha eterna, depois a santificação do Espírito e finalmente a fé na verdade. É o que registra, amados, em Atos capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Temos aí o texto de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, capítulo 3, versículo 8, João, capítulo 6, versículos 37 ao 40, João, capítulo 10, versículos 26 ao 30, Romanos, capítulo 9, versículo 19 ao 29, Efésios também, capítulo 1, versículo 3 ao 14, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Concluindo, amados, a primeira e mais importante decisão da sua vida é reconhecer essa soberania de Deus. No céu está o nosso Deus e faz tudo o que lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. Este é o primeiro passo para um relacionamento pessoal com Ele e precisamos reconhecê-lo como Ele é e o seu poder e a sua soberania. E se você está assistindo esse vídeo, prova, é sinal de que, de fato, você é um discípulo que deseja conhecer mais de Deus porque já começa entendendo a soberania de Deus sobre sua vida. Este é o seu canal Graça Abundante, eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esta foi a sua primeira lição da série Discipulado com o tema A Soberania de Deus. Até a nossa próxima aula, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Shalom, shalom.